Graças, pais e irmãos, novamente juntos, analisando a Santa Palavra do Senhor, dando sequência ao nosso estudo no livro de Gênesis. Estamos vendo versículo a versículo, acompanhando aqui a vida de Abraão e os acontecimentos na terra de Canaã por essa época. Mas primeiramente vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse momento glorioso na tua presença. E agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel para com cada um de nós e o Senhor tem nos revelado suas grandes verdades para que andemos nelas e sejamos abençoados. Continua, Senhor, a trazer tuas revelações em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora nós vamos dar continuidade no capítulo 13. Depois Abraão e Ló separam-se. Abraão voltou do Egito, agora estava na terra de Canaã novamente. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Ele já era, antes de ir até Faraó, rico, tanto que a sua comitiva chamou a atenção no Egito. O Egito era a maior nação da terra, era a nação mais poderosa da terra. E quando Abraão chegou com a sua comitiva, chamou a atenção. Chamou a atenção dos príncipes. E as pessoas foram comunicar a chegada de Abraão com a sua esposa, que eles disseram, a Abraão e ela, sua esposa, disseram que era irmã de Abraão, a Sarai. Mas, então, chegam ao Egito e depois saíram do Egito. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Você observa que Abraão retornou, ele não ergueu nenhum altar antes deste momento. Ele veio a erguer um altar no lugar do altar que ele fez quando ele decidiu sair para o Neguebe e depois para a terra do Egito. Isto nos ensina, irmãos, que quando nós falhamos com Deus, nós temos que pedir perdão por aquela falha. Temos que voltar ao lugar do erro para, então, tirarmos isso de sobre nós. Todos os nossos pecados, eles já foram perdoados pelo Senhor Jesus Cristo, todos eles, pecados passados, presentes e futuros. O sangue de Jesus é poderosíssimo. Porém, é preciso entender que quando nós praticamos pecados, mesmo tendo eles sido já pagos pelo Senhor Jesus na cruz, o Senhor nos cobra para que andemos em retidão. É uma correção. É a correção que um pai procura tratar um filho. Você procura tratar seu filho dessa maneira, procura corrigi-lo, procura discipliná-lo para que ele mais tarde seja um grande cidadão, um homem digno, alguém que venha lhe dar alegria e honrar o seu nome. Pois da mesma maneira Deus faz conosco. Ele procura então nos corrigir e nos disciplinar quando nós falhamos. E a forma de nós tratarmos isso, se falhamos com Deus,
temos que pedir perdão por aquela falha que cometemos. Temos que voltar, portanto, é isso que significa a volta de Abraão àquele mesmo lugar, lugar em que ele praticou. Então, nós voltamos na presença de Deus para pedir perdão pelo que nós fizemos de errado e vamos erguer ali um novo altar, onde vamos oferecer sacrifício a Deus. Senhor, eu falhei contigo, mas a partir de agora eu não vou mais praticar esse pecado. Eu vou me sacrificar na sua presença para voltar a andar no seu santo caminho. Amém, querido? Versículo 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contendas entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contendas entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Mas eu quero chamar a atenção aqui, irmão, para o seguinte fato. Pelo fato de Abraão ter desobedecido a Deus e trazido Ló, agora começou a cobrança. Não ficamos impunes em nossas transgressões. Aliás, não se trata de punição. A punição é sobre os pecadores. Quando recebemos a Jesus como Salvador e Senhor, quando passamos a seguir a Jesus, a andar com Deus, então a palavra de Deus diz que nós somos santos. Um pecador pode praticar atos de santidade, pela motivação errada, mas ele pode praticar. Mas a forma normal do pecador andar é em pecado. Da mesma maneira, um santo, a forma normal dele andar é em santidade, mas ele também pode cometer pecados. E então, o que nós temos é que Abraão estava no princípio da sua caminhada e cometeu essa falha. Trouxe Ló. E agora ali estava a cobrança. Depois Ló, como nós vamos ver futuramente, acabou nas mãos dos reis que atacaram aquela região, 4 reis que vieram e atacaram aquela região, e esses reis levaram Ló, sua família e todos os seus bens. Abraão teve que partir atrás, arriscando a sua vida, a vida da sua mulher e a vida da sua futura nação, porque o seu filho, o seu descendente, que daria origem aos povos que vieram de Abraão, ao povo que veio de Abraão, se Abraão morre nesse instante, ele não teria o povo que lhe fora prometido. Então ele partiu atrás de Ló e arriscou a sua vida por Ló e pela família de Ló, e trouxe Ló e todos os seus bens. Mas veja, o que eu quero chamar a atenção é isso. Quando nós desobedecemos, não ficamos sem correção. Não ficamos sem correção. Por isso, não brinque com Deus. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Diz a carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos 6 e 7, versículo 7. Versículo 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada,
antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Queridos, quem tinha o direito de escolha? Ló ou Abrão? A chamada foi para Abrão. O abençoado era Abrão. Ló recebia essas bênçãos porque estava ligado a Abrão. Então, quando nós estamos ligados a pessoas abençoadas, somos abençoados também. Não significa que não passemos por problemas, mas vamos sair das dificuldades. Deus está nos conduzindo a uma vida abundante. E se seguimos um homem abençoado, haveremos de alcançar a vida abundante prometida pelo Senhor. Aqui estava Ló, um homem abençoado. Ele deveria ter dito ao seu tio: tio, é o Senhor que tem direito de escolha. Se o Senhor quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Ele não falou isso. O que fez Ló? Levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Ló não andava por fé. Ló andava por vista. A fé é uma visão. E os olhos nos dão vista. Ló, então, andou pelos que os seus olhos lhe indicaram. E o que aconteceu com Abrão? Depois, no versículo 14, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos desde onde está, e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês eu te darei a ti, a tua descendência para sempre. Ló ergueu os seus próprios olhos. Abraão só ergueu quando Deus mandou. E aquilo que Abraão viu, Deus lhe prometeu. Aquilo que Ló viu, ele supôs que seria dele. Então, nós precisamos andar por fé na palavra de Deus, por fé naquilo que Deus fala, e não seguindo nossos próprios pensamentos, nossas próprias suposições. Muitas vezes a pessoa diz: eu tenho certeza que este ano eu vou receber isto e aquilo de Deus. Irmão, Deus te prometeu isso? Não, mas eu tenho fé que recebeu. Irmão, isso não é fé. Fé é fé na promessa de Deus. Fé é fé na palavra de Deus. Isso é presunção. Você está presumindo. Foi o que aconteceu com Ló. Ele presumiu que ali ele seria abençoado, que aquilo ali seria dele, ao passo que Abraão não presumiu. Foi Deus que mandou ele levantar os olhos e o presenteou. Então ele levantou os olhos, viu que ali era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar, e escolheu para si a campina do Jordão. Aí o que acontece? Quando você faz alguma coisa sem a liderança de Deus, ao se apartar de Abrão, ele se apartou da liderança de Deus, porque Abrão era o líder dele. Então ele se apartou da liderança do Senhor. E o que aconteceu com ele? Foi se aproximando de Sodoma, a cidade do pecado.
Quando nós abandonamos aquela liderança que Deus coloca sobre nós, então iremos fazer bobagem. É preciso que sigamos exatamente aquilo que Deus nos fala. Se Ele nos manda fazer algo, sair daquela posição e ir em outra direção, então devemos fazer. Mas se não manda, não devemos fazer. O que aconteceu aqui com Ló é que ele deveria se reunir com Abrão e pedir a Abrão que falasse com o seu Deus, para que mandasse paz entre os seus pastores. Ou então ver uma outra maneira qualquer de eles caminharem em paz. Mas, na verdade, tudo isso provinha do Senhor para que aquilo que Deus fala se cumprisse. Deus determinou isso para Abrão e haveria de se cumprir. Mas como Ló, então, se apartou de Abrão, o que aconteceu? Foi se aproximando da cidade do pecado. Foi se aproximando do pecado. Todo aquele que abandona, então, a sua igreja, seu líder, esse se aproxima do pecado. Todo aquele que abandona a Deus se aproxima do pecado. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: isto tudo aqui que tu vês, que eu te mandei tu olhar, é tudo teu. Vamos parar aqui, irmão, o nosso estudo, e nós agradecemos a Deus pelo que Deus tem nos ensinado. Então você compartilhe esta palavra com outros. Compartilhe. Mostre esses textos bíblicos. Mesmo você que está sendo esclarecido na palavra, então procure esclarecer outros ou compartilhe este vídeo. Você estará contribuindo com a expansão do conhecimento da palavra de Deus, que é o conhecimento que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, eu abençoo a você, a sua casa, a sua família. Fique na paz do Senhor. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe. O link para o e-book Orientações Bíblicas Básicas está na descrição deste vídeo. Acesse e tenha uma ótima ferramenta para o fortalecimento na fé e no conhecimento das Sagradas Escrituras.